Você sabe o que significa e como usar a palavra whom do inglês? Pois saber utilizar essa palavrinha vai deixar o seu inglês ainda mais sofisticado e te dar destaque entre outras pessoas. Então fica comigo até o fim do vídeo para você sair mestre no uso de whom. Pois é, pouco a gente escuta do uso da palavra whom, mas de vez em quando você vai se deparar com essa palavra e você pode pensar, puxa, mas o que é isso? Será que erraram na hora de digitar? Será que na verdade era who e aí sem querer apertaram o M? Pois é, não. Existe também essa palavra whom, que é a variação mesmo do pronome who. Quem? Só que a diferença entre who e whom é que who é o agente da frase, o sujeito, ele que faz a ação, e whom é o objeto, ou seja, aquele que recebe a ação, que sofre a ação. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos para você entender como é que a gente usa esse pronome. Normalmente, a gente vai utilizá-lo quando a gente coloca uma preposição antes dele. Por exemplo, essa frase aqui é de praxe e muito comum a gente ver em documentos e certificados falando assim, to whom it may concern, ou seja, a quem possa interessar, to whom it may concern. Percebe que aqui eu tenho a palavrinha to, a preposição que antecede o whom. Se eu colocar to who it may concern, fica estranho, porque a gente precisa mostrar que quem está recebendo a ação é o whom e não o who. Então, por conta disso, a gente coloca esse M no final. Vamos dar uma olhada em outro exemplo. By whom was this dinner cooked? By whom was this dinner cooked? Por quem foi cozinhado esse jantar? Como eu tenho a preposição aqui, by, eu vou utilizar também o whom. Então, fica by whom. Só que também pode haver casos onde a gente não vai colocar uma preposição antes do whom e ainda assim a gente vai ter que usá-lo. Por exemplo, se eu perguntar, whom do you believe? Whom do you believe? Em quem você acredita? Aqui eu não coloquei nenhuma preposição. Entretanto, o verbo believe, ele depende da preposição in. Então eu falo, I believe in you. I believe in him. I believe in them. Então, por conta disso, eu uso a palavrinha whom e não who. Mas, Thiago, eu preciso saber usar perfeitamente whom em inglês? Bom, na verdade, o whom não é tão utilizado no dia a dia no inglês informal. Então, quando você está conversando, no geral, as pessoas acabam utilizando who ao invés de whom. Você vai perceber o whom em ambientes mais formais, mais acadêmicos, mas principalmente na escrita. Na escrita você tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque sempre que a gente está escrevendo, não importa a língua que seja, a gente costuma sim ser mais formal e prestar atenção nas regras gramaticais. Agora, quando a gente está falando, muitas vezes isso acaba passando batido. Então, você sabendo onde você está, o local em que você está inserido, o contexto para conversar, tanto faz você utilizar o who ou o whom. Mas tenha em mente que se você utilizar o whom numa conversa, até mesmo um nativo vai olhar para você de uma maneira mais admirada, falando, uau, ele sabe utilizar o whom e ele fala inglês como segundo idioma, o cara manda muito bem, hein? Então, fica aqui a minha dica. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de dar esse like, eu vou ficar muito feliz, e também se inscrever no canal, que vai me ajudar muito a fazer o canal crescer e levar essas informações de inglês, essas dicas de inglês para mais e mais pessoas. Vejo você no próximo vídeo. Bye bye!